Aleluia. Obrigado. Pai, nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de obedecer os Teus mandamentos, sermos generosos. Somos gratos, ó Pai, por contribuir no cumprimento dessa visão e estar disponível, Senhor, para que o nosso bolso seja um canal de alcance para essa visão, um canal de bênçãos para essa visão, e que as pessoas que estão gerenciando esses recursos possam ser sábias e guiadas pelo Espírito, Senhor, para onde mandar esses recursos. E também eu creio, Senhor, que esse dinheiro será aplicado de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, nós também consagramos este momento. Eu me coloco à disposição do Teu Espírito, para que tudo que eu fale aqui, Senhor, seja para a Tua glória, seja para que o Teu nome seja exaltado neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite. Graça e paz. Meu nome é João Pedro. Muito prazer, para quem não me conhece. Tudo certo lá? O coração do pai, quando chama o número lá na telinha, já gela, né? Ai, eu estava revendo as pregações que nós estamos tendo aqui até esse ponto, e eu eu percebi um certo direcionamento que Deus tem nos dado em uma certa direção. Quando a gente, o pastor Paulo falou isso numa das últimas pregações, né? Quando te perguntam como que é a verbo da vida, o que você responde? Se é uma igreja da palavra ou é uma igreja do poder, né? E eu fiquei pensando nisso. O que é a verbo da vida? Né? E eu queria que vocês pensassem também, o que mais chama a atenção na verbo da vida, aqui na verbo da vida de Montes Claros? Para mim, não tem... A palavra que define muito a gente é a respeito do equilíbrio. E eu tenho percebido que todas as pregações, desde a escola de homens e mulheres até aqui, têm nos trazido para o equilíbrio. Então, não tem como o pastor Paulo falou na pregação, não tem como você ser do Espírito sem a palavra, e também não tem como você ser da palavra sem o Espírito. Uma coisa não conversa, uma coisa não é distante da outra, as duas coisas têm que conversar uma com a outra. E vice-versa, não tem palavra sem Espírito, e também não tem Espírito sem palavra, não é? E eu percebo que nós estamos sendo levados a um equilíbrio e uma maturidade aqui. Porque nós estamos para experimentar algo novo de Deus, isso já foi falado aqui várias vezes e é notório, é perceptível. Você não precisa ser um profeta, você não precisa ter um dom aguçado para perceber. É só você saber lidar, entender os sinais, as palavras que Deus tem falado. E nós estamos realmente chegando num equilíbrio, eu posso ver isso. Nós, como igreja, nós estamos chegando num equilíbrio. E não é só um equilíbrio espiritual, é um equilíbrio em todas as áreas. Nós somos levados a um equilíbrio emocional, financeiro, espiritual, sentimental, em tudo. E eu posso perceber que o equilíbrio é um fruto de pessoas maduras. Não é verdade? Então, por isso que aqui na igreja você vai ser sempre incentivado, você vai ser impulsionado, puxado, em alguns casos até empurrado a chegar a um nível de maturidade. É normal você chegar aqui, é normal nós chegarmos aqui como bebês espirituais. Todo mundo, na verdade, chega na igreja como um bebê espiritual. Na igreja, assim, na sua vida cristã, né? E nós somos alimentados com leite, depois com papinha,
depois a gente começa com uma comidinha picada, uma frutinha, uma verdura, um legume, e depois a gente começa a comer comida sólida. Aí a gente passa para a feijoada, não é? Você quer começar a comer feijoada? Faça o rema. São 2 anos de preparação para você sair de lá comendo feijoada. E o rema faz feijoada também de vez em quando, né? Para vender. Feijoada, macarronada. Eu queria ler com vocês 2 textos que falam muito um com o outro, que abordam a respeito dessa questão da maturidade. Hebreus 5. Do 11 ao 14. Amém? Hebreus 5, do 11 ao 14. Está falando assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que os ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Agora pula lá, por favor, para Efésios 4, do 11 ao 16. Efésios 4, do versículo 11 ao 16. Amém? Amém. Todo mundo abriu? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres e outros para pastores, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Grava essa palavra. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. De todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Bom, os 2 textos ele falam muito sobre essa questão da maturidade, sobre o que uma criança pode receber como alimento, as características de pessoas que são maduras, de pessoas que são crianças. Mas eu não quero focar nas características de cada fase, porque o pastor Paulo pregou sobre isso tem alguns domingos, né, de forma maravilhosa, bem didático, né, com slide e tudo. Mas uma coisa que me chama a atenção e que eu queria abordar hoje é sobre algumas características de quem é maduro espiritualmente. Nos versículos 15 e 16, eu queria repetir com vocês, fala assim, antes, isso de Efésios 14, né? Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça de Cristo. E depois ele fala lá para a gente se edificar a si mesmo em amor. E em Hebreus 5,14 também está falando que o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, isso me chamou a atenção, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A maturidade, ela te leva a uma constância. Quando você chega num nível de maturidade, você passa a ser uma pessoa constante. E isso é uma característica de uma igreja equilibrada, constância, não é? A gente não tem aquele turbilhão, a gente não vive aquele turbilhão de emoções igual uma criança vive, né? Eu estou vivendo isso lá em casa de forma assim a testar muito o meu equilíbrio. Luísa, ela não sabe lidar com as emoções dela e ela está numa fase que
ela tá testando para ver se eu sei lidar com as minhas emoções. Então, a constância e a maturidade, a constância, ela é uma característica de pessoas maduras. E uma igreja que é equilibrada, ela cresce de forma... uma igreja que é madura, ela cresce de forma equilibrada em tudo e de forma constante. As crianças que são pessoas desequilibradas, não é? Eu vi uma frase que a Mari postou no Instagram dela. Que me chamou a atenção, né? Que ela fala que a gente quer que as crianças sejam maduras emocionais, sendo que nem a gente ainda sabe lidar com as nossas emoções. E a gente acaba transferindo isso para as crianças. Só que o desequilíbrio é uma característica de quem é criança. Por isso que eu vejo que nós estamos sendo levados a um equilíbrio na nossa vida pessoal e de forma coletiva na nossa igreja. E eu queria abordar um pouquinho com vocês hoje sobre as nossas 3 áreas. Se der tempo, eu falo mais sobre a parte física, mas eu queria focar na parte mental, na nossa alma e no nosso espírito. A Bíblia fala muito sobre sabedoria, não é? E conversando com o pastor Paulo, ele me disse uma frase que me marcou há um tempo atrás, que a inteligência emocional faz com que você seja sábio. A sua inteligência emocional, o seu equilíbrio emocional é que vai te dar a capacidade de aplicar a sabedoria. Então, sabedoria, gente, não é sinônimo de velhice, não. A gente acha que quem tem cabelo branco é sábio, né? Mas eu conheço gente com cabelo branco e que não tem equilíbrio emocional. E que não é sábio. Não é? Então, a idade não tem nada a ver com sabedoria. Sabedoria a gente pode pedir a Deus, ele fala isso na Bíblia, né, que a gente pode pedir, mas a inteligência emocional e o equilíbrio emocional é fundamental para nós sermos sábios. Amém? Uma outra coisa que me chamou a atenção também, se não me engano, foi na escola de homens e mulheres. O pastor Paulo falando sobre as características, né, de um ministro, mas na pregação, depois vocês veem lá, ele fala também que é uma característica dos homens e de pessoas, de todas as pessoas, que está lá em 1 Timóteo 3, versículo 2. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, está falando assim: é necessário, portanto, aqui está falando sobre as características de um bispo, né? Aí está falando, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Nesse caso aqui, eu achava que sobriedade era em relação à bebida, mas o pastor Paulo nos ensinou que não é isso que a Bíblia está falando. Sobriedade, isso foi o que falou, né? É estar no controle das nossas emoções. E isso me deu um start muito grande, porque eu, João Pedro, falando, eu tinha dificuldade nisso. É uma coisa que eu trabalho muito, estar no controle das minhas emoções. E a gente vai saber aonde que a gente está, a gente só vai saber se a gente tem o nosso controle emocional mesmo, se a gente for testado nisso. Ah, mas eu sou muito calmo, eu sou zen, né? Eu sou paz e amor. Deixa chegar uma situação de pressão para você ver, como que você vai reagir? É isso que é o controle emocional. Na versão NVI, as palavras sóbrio e modesto está falando sobre moderado e sensato. Na NVT está falando sobre ter autocontrole e viver sabiamente. Na NTHL fala moderado, prudente e simples. Então, como você sabe se você é equilibrado emocionalmente? Como é que você reage na situação dos momentos de pressão, de estresse? Você age com moderação, com autocontrole, com sabedoria,
de forma sábia, de forma prudente, ou você se entrega pelas emoções, né? Como o pastor Paulo falou, um exemplo da cadeia, né? Quando eu vi, eu já estava aqui. Ah, mas ninguém sai andando com a arma na cintura, né? Eu achei isso muito legal. Porque a gente, quem quer fazer besteira, sai mal intencionado de casa, gente. O pastor Paulo fala, né? Todo dia sai um mal intencionado e um bobo de casa. Se encontrar os dois, dá um golpe. Então, ninguém está na cadeia à toa, não, gente. É lógico que existem casos, né, de injustiça, e não quero entrar nesse... Mas as pessoas que são culpadas, elas não estão na cadeia à toa, não. É porque em algum momento da vida delas, elas não tiveram controle emocional. O controle emocional tem falado muito alto na minha vida, porque eu me vi nessa situação. Eu faço há cerca de um ano, eu comecei a fazer acompanhamento psicológico há 2 anos, parei porque a médica me deu alta. A médica não, a psicóloga me deu alta. Aí, no final do ano passado, se vocês quiserem, eu indico ela depois. Estou brincando. Mas no final do ano passado eu voltei de férias decidido a tratar a questão do TDAH. Para muitas pessoas pode parecer modinha e eu acredito que muita gente usa isso como desculpa mesmo. Só que aqui, quando você anda com o pastor Paulo junto, você não tem desculpa para tratar seu caráter, não. Então, eu nunca usei isso e não vou usar o TDAH como desculpa para não moldar o meu caráter. E o TDAH tem 3 formas de você... tem 2 formas de você tratar, né? Não tem cura, mas tem tratamento. É por acompanhamento psicológico e terapia... Não, 3 formas, desculpa. Acompanhamento psicológico... Vou beber uma água aqui. Tem 3 formas: acompanhamento psicológico, medicamento e comportamento, né? Terapia comportamental. Você tem que ajustar o seu comportamento, você tem que criar ferramentas para que a sua rotina, o seu dia a dia seja tratado, né? Quem tem TDAH é esquecido. Então, tem uma coisa que chama de despertador. Eu uso muito. Inclusive, o meu despertador me lembra de tomar o remédio de TDAH. Todo dia, 9 horas da manhã, apita lá em casa. Então eu comecei a procurar ajuda psicológica, porque eu estava percebendo que eu não tinha um controle emocional da minha vida. E eu passei por traumas, eu passei por momentos de pressões que eu não soube lidar. E eu comecei a procurar ajuda. Procurei ajuda pastoral, do pastor Paulo e Nath, e também procurei tratamento. E pasmem, muitas coisas que o psicólogo falava na terapia, o pastor Paulo já tinha me falado. Olha para você ver. Então, eu me vi num momento que eu falava assim, cara, eu sou ministro, eu tenho a palavra, mas o meu emocional está me atrapalhando a viver. Está atrapalhando o meu casamento, está atrapalhando a minha vida ministerial, o meu rendimento no meu trabalho. E eu procurei ajuda. E, gente, não é feio você ir no psiquiatra, não, viu? Não é feio você procurar ajuda psicológica. A gente tem um pensamento na sociedade, um pensamento antigo, né? Que quem é doido que procura psiquiatra. Não é não, gente. Eu tenho uma pessoa próxima de mim que eu insisti muito para ela fazer o acompanhamento psicológico. Ela fez por 3 meses, mas aí apertou financeiramente. A primeira coisa que cancela é o psicólogo. Quando começou a dar fruto, cancela. Mas eu não preciso de psicólogo. Só porque você está falando isso, você precisa. Então, a questão do equilíbrio emocional é uma característica que precisa estar presente nas nossas vidas.
a gente às vezes esquece de cuidar do emocional, né? A gente lida muito com a nossa carne, lida muito com o nosso espírito, mas a gente esquece do nosso emocional. E não é pecado, gente, procurar psicólogo. Eu gostaria de incentivar vocês mesmos a, se vocês identificarem que vocês estão tendo dificuldade de lidar com as situações, procure um psicólogo. Converse com o pastor Paulo e depois também pode procurar um psicólogo. E vai te ajudar a lidar em todas as situações. Eu por muito tempo, eu fui uma pessoa arrogante que eu não pedia ajuda. E às vezes a gente acha que a gente dá conta de tudo, sozinho. Às vezes a gente acha que a gente dá conta de trabalhar, de ficar em casa, de ser todas as coisas e sozinho. E muitas vezes a gente precisa de ajuda. Eu pedi ajuda porque todas as áreas estavam com problemas. Em casa eu estava com problema, no trabalho eu estava com problema, espiritualmente estava com problema. Ah, João, mas eu dou conta de tudo sozinho. Não dá. Você precisa de ajuda. Nem que seja para pedir um conselho, nem que seja para pedir orientação, para como fazer no dia a dia. Nós precisamos disso. Aqui, o texto que eu li fala para a gente se edificar mutuamente. A igreja é feita para isso, para a gente se aconselhar e crescer junto, crescer em amor. Amém? Então, se você nega essa situação, o seu corpo começa a dar sinais. A sua mente começa a dar sinais. E não deixa chegar nesse ponto, porque muitas pessoas acabam perdendo o controle emocional, perdendo até física, acaba que discorre para o corpo, né? Quando a sua cabeça está muito cheia, muito exausta, isso o seu corpo sente também. Então, não deixe chegar nessa situação. Sabedoria é saber lidar na hora, saber pedir ajuda nessas horas. Nós somos seres trinos, nós temos uma alma, e a alma precisa ser cuidada. Nossa mente precisa ser cuidada. Amém? Então, voltando à questão do TDAH, eu procurei ajuda e comecei a fazer esse tratamento. E hoje, inclusive, eu fui no psiquiatra e renovei, e foi engraçado, né? Que eu cheguei lá, o médico atrasou 1 hora. E ninguém me deu satisfação. Eu fui lá falar com a secretária, eu falei, moça, tem 1 hora que eu estou aqui esperando, o médico nem apareceu. Aí lá, ele me pediu avisar que ele teve um problema, uma urgência psiquiátrica no CAPS. Eu falei, moça, se ele não chegar aqui até agora e não renovar minha receita, ele vai ter outra urgência psiquiátrica aqui. Eu estou sem remédio. Tem 1 semana, tem 1 semana e meia, moça. Aí remarca para mim, aí ela vai abrir a agenda amanhã para mês que vem. Pelo amor de Deus, moça, me ajuda aí. Eu estou desde domingo sem remédio e lá em casa está um inferno. Para o TDAH. Depois eles conversam com a Carol para saber. E ela me ajudou muito essa semana, mas eu percebi em 1 semana sem o tanto que o controle emocional, a falta de equilíbrio emocional, afeta nas nossas vidas. E eu estou tratando TDAH. Não é esquizofrenia, não é dupla personalidade, não. Mas mesmo assim, o remédio é um dos tratamentos, né? Então, fui buscar as 3 áreas. Eu entendi também, conversando com outra pessoa que tem TDAH também, ela me falou que a prática de exercício físico constante, ela ajuda no tratamento do TDAH. Então, eu voltei das férias do Natal e já aumentei pelo menos mais 1 dia, 2 dias por semana de exercício físico na minha vida. Faço mechas 2 vezes por semana e comecei a correr na avenida. E já comecei a emagrecer, olha para você ver. Trabalha a mente e o corpo, tá vendo? Mudei a minha alimentação. Não deixei de comer no Verbo Café, viu, gente? Antes que vocês pensem isso, equilibrei no café da manhã e no almoço. Aí na janta eu posso comer no Verbo Café. Aí, ó. Tudo na vida é equilíbrio. Então, para terminar essa questão do equilíbrio emocional, a gente precisa entender o nosso limite.
A gente precisa saber quem nós somos. E você só vai saber isso quando você não se colocar, né? Você passar por uma situação de estresse, passar por uma situação de exaustão, não, de limite emocional. Gente, eu não sou o senhor Miyagi, não, que fica... né? Eu não fico tira casaca, coloca casaco, não. Mas eu estou buscando isso, né? E é um exercício constante, gente. Eu estou buscando um equilíbrio emocional em todas as áreas. Me enchendo do Espírito, me enchendo da palavra, me aconselhando, fazendo tratamento, em tudo que eu puder fazer, se estiver ao meu alcance, eu estou buscando esse equilíbrio. E o que não tiver, a gente pode pedir a Deus também. Amém? Equilíbrio físico. Não tem muito segredo, né, gente? Equilíbrio físico. Você tem uma boa alimentação, fazer exercício físico constante, consome menos calorias do que você... Não. Gasta mais calorias do que você consome. Não tem segredo. Pronto. Se tem dificuldade também, pede ajuda, né? Tem personal, tem canetinha, né? Tem canetinha, gente. Pede ajuda. Se tem dificuldade também. Amém? E eu queria gastar um tempinho falando sobre equilíbrio espiritual. Porque nós tratamos todas as áreas aqui. Amém? Abram comigo lá, por favor, em João 15. João 15. Do versículo 1 ao 8. Está falando assim. Essa pregação eu peguei um pouquinho de cada pregação, viu? Quem falou isso aqui foi a Carol, quando ela pregou também. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O versículo 8 foi o que me chamou a atenção para finalizar. Fala assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Percebam que o fato da gente dar frutos glorifica a Deus. Não é isso que está falando aqui, no 8? Ou seja, não existe, gente, uma vida cristã sem dar frutos. Se a gente está dando fruto, glória a Deus por isso. Mas se momentaneamente a gente para de dar frutos, o que acontece? A gente é podado. E a gente é podado para quê? Para dar mais frutos. Amém? O que eu penso em relação a isso? É que a correção ela é necessária na nossa vida. Ninguém nasceu perfeito. Nenhuma árvore nasce já dando frutos. Nenhuma árvore nasce com o ramo cheio, né, vistosa. Não, ela cresce, ela precisa ser irrigada, ela é podada, a gente tira, né, as folhas secas, e ela passa por um processo e assim ela começa a dar frutos. E eu consigo aplicar muito isso na nossa vida, porque às vezes a gente acha que é normal a gente continuar sem dar fruto. Não é normal, gente.
E o que faz a gente não dar fruto? É o pecado. A falta de fruto é como se a árvore, o ramo estivesse secando, não é? E o pecado ele não é bonitinho, gente. Não é bonitinho de forma alguma. Quando a gente é bebê espiritual, eu acredito que a gente tem uma certa misericórdia de Deus mesmo, em relação ao pecado. Ah, mas Deus permite a gente pecar? Não, mas a forma de tratamento é diferente. Quando a gente tem uma criança, né? Quando nos 4 primeiros dias, quando a criança faz cocô, é uma alegria. Porque ela precisa fazer, né? E quando a gente entra na igreja, a gente precisa realmente começar a limpar nossas sujeiras. Só que isso é um processo de até 3 anos, não sei especificar qual é a melhor idade, eu acredito que já está na hora, por exemplo, da Luísa desfraldar. Até 3 anos é normal a gente fazer cocô na fralda. Só que a gente não joga a pessoa fora, né? O Japa fala muito isso. A gente limpa e joga a fralda fora. Amém? A partir daí, começa a ficar estranho. Uma criança de 5, 6, 7, um adolescente. Imagina chamar o número aqui. Ah, o que foi? Ah, a Luísa está lá no Se Liga, está pedindo para você para limpar ela. Aí é feio, né? Está repreendido, né, Léo? Pega mal, é feio. Fede, né? O pecado fede, gente. Se você é uma pessoa espiritual e você quer ser abraçado, espiritual não faria isso, né? Se você é um cristão e você quer viver com o pecado, você precisa entender que você precisa passar por um processo de poda, de correção. Senão, vai ser como se você tivesse usado uma fralda suja com 25 anos. Fede. E se você não se abrir para tratar esse assunto, as pessoas vão começar a não querer ficar perto de você. E o pecado, ele te afasta mesmo. O pecado, ele te afasta de Deus. E se nós estamos aqui como uma igreja, como corpo de Cristo, o pecado, ele precisa ser expulso do corpo de Cristo. Ele precisa ser podado. Porque senão ele começa a contaminar o restante do corpo. Os romanos, eles tinham um tipo de punição, de castigo, acho que cita isso na Bíblia, né? Corpo dessa morte, que eles amarravam, né, um cadáver nas suas costas. E o processo de putrefação do cadáver começava o pecado convive no nosso meio, ele começa a contaminar os que estão em volta. Por isso que o pecado precisa ser expulso, expurgado. Falei bonito, né? Precisa ser expulso, retirado do nosso meio. A árvore, ela precisa ser podada, o ramo, ele precisa ser podado. Amém? E então a gente está nesse processo de aperfeiçoamento, de ajuste de caráter. É uma coisa que é assim marcante aqui também, porque nós temos um ajuste de caráter constante. Constante. Você não vai chegar aqui hoje, se você está nos visitando, e daqui a um ano você não vai estar do mesmo jeito. Eu tenho certeza que você vai ter seu caráter tratado, porque nós somos uma igreja equilibrada e estamos cada vez mais buscando esse equilíbrio. Mas por que você está falando sobre dar frutos? Porque eu queria, espiritualmente falando, eu queria chamar a atenção sobre uma coisa que nós estamos prestes a viver, e para a gente viver isso, a gente precisa ser equilibrado nos frutos. A gente precisa ser uma igreja madura. Na antiga aliança, os sacerdotes, eles tinham a roupa sacerdotal deles, eles tinham costurados frutos de romã e sinos, equilibrados entre um ao outro. O que isso quer dizer? Isso me fala sobre um equilíbrio entre dons e frutos. Aí vocês podem se perguntar, né?
nós somos uma igreja que tem muita palavra. Não tem? Então quer dizer que nós somos a igreja da palavra? Sim. Mas e o mover do Espírito, né? E o reteté? E o manto, né? Nós somos uma igreja que tem isso? Tem também. Mas eu posso te falar que tem mais para chegar. Só que isso não vai acontecer se nós não tratarmos os nossos frutos primeiro. Isso não vai acontecer enquanto a gente não ser uma igreja madura para saber lidar com isso. Porque o sobrenatural de Deus, ele é muito espalhafatoso, vamos dizer assim, muito marcante. Ele chama muito a atenção. Por isso que eu vejo algumas igrejas, alguns falsos profetas focando nisso, porque chama muito a atenção. Mas isso não te mantém em pé. O que te mantém em pé é uma base sólida, uma base na palavra. E nós somos uma igreja equilibrada. Então eu posso perceber, e eu falo isso como uma percepção do Espírito mesmo, que nós estamos prestes a experimentar de coisas sobrenaturais. E nós estamos prestes a experimentar de um mover do Espírito muito grande aqui. Nós vamos precisar disso para nessa nova fase de crescimento. Só que a gente precisa fazer isso de forma equilibrada, porque nós somos uma igreja equilibrada. Amém? Quem que não quer, gente, né, ter um culto desse, né? Aquele culto que você... O pastor Marcos gosta, né? Que tem a figurinha dele. Aquele culto que você não sabe para onde você vai depois que acaba o culto. Você tem que sair carregado. Aquele culto que Leozinho e Jana escoram um no outro, fica rindo, assim, rindo até outro dia de manhã. Eu quero muito isso também, mas você acha que não é desejo da nossa diretoria, da nossa liderança isso também? É claro que é. Mas nós temos que acreditar que eles são guiados por Deus. Nós acreditamos nisso. E se a gente não servir isso ainda, eu creio que Deus tem um motivo nisso. Deus tem um propósito nisso. E eu posso ver que nós estamos sendo preparados. Nós estamos sendo levados até aqui para tratar o nosso caráter, para sermos uma igreja madura. Para quando esse momento chegar, e está assim, ó, na porta, a gente saber lidar com isso. Para não trazer glória para nós mesmos. Para não fazer disso a nossa motivação. A nossa motivação não é o mover do Espírito. A nossa motivação é implementar uma visão, é pregar a palavra, pregar o Evangelho. E o mover do Espírito é consequência. Amém? Amém. Nós estamos em busca de um equilíbrio. Romanos 12, 3 fala sobre um... Vamos ler lá? Romanos 12, 3. Sobre um espírito de moderação. Opa. Aqui, ó. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Os dons do Espírito, gente, eles não são para proveito nosso, não. Meu, né? Eu não posso usar o dom do Espírito que está sobre mim para o meu proveito. Pelo contrário, é para a edificação da igreja. Não é isso que lá em Efésios 4 fala? Sobre os dons ministeriais? Que é para a edificação da igreja? 1 Coríntios 12, 7 fala assim, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Mas olha que legal, 1 Coríntios 13 fala que se a gente não tiver amor, isso será como um sino que ressoa, um prato que retine. E 1 Coríntios 14 fala para a gente, em amor, buscar os dons. Vê se não tem equilíbrio nisso. Vê se isso não é equilibrado. Nós estamos sendo moldados em caráter para que a gente possa usufruir dos dons, para que a gente possa usufruir do mover sobrenatural, para que a gente possa usufruir de milagres e dons de maravilhas acontecendo aqui. E vai acontecer, gente.
Uma igreja equilibrada, ela tem abundância de frutos e de dons. O fruto, ele glorifica a Deus, não é? Como a gente leu lá no início. E o dom, ele abençoa o povo. E, consequentemente, Deus também é glorificado nisso, não é? Ou você acha que Deus não é glorificado numa perna crescendo, num morto sendo ressuscitado, num dom de fé sobrenatural, não é? Num milagre acontecendo. Isso tudo é para a glória de Deus também. E por isso que o equilíbrio é necessário para aquilo que a gente vai começar a viver agora. Nós acredito que nós estamos preparados. Nós estávamos sendo e nós estamos preparados para a nova fase que nós vamos viver. E é uma fase de abundância. É uma fase que as comportas estão abertas. E eu queria deixar essa palavra para vocês aqui mesmo. É uma percepção que eu tendo em relação a algumas palavras para as pessoas. É sempre em relação à abundância, é sempre em relação a muita coisa acontecendo. E eu tenho certeza que isso vem de Deus. Hoje é quinta, né? Eu tive uma imagem domingo de manhã. Eu lembrei de uma fazenda que eu sempre ia na minha infância. Eu tive lá agora nas férias e lá tinha 3 pés de jabuticaba. Tem ainda. E eu lembro quando eu era criança, na época de jabuticaba, a gente ficava lá debaixo daqueles pés comendo jabuticaba, mas era muita jabuticaba. Quem aqui já viu um pé de jabuticaba cheio desse jeito? Né? Você, quando vai pegar jabuticaba, uma sacola não é o suficiente, não é? Eu lembro que minhas tias falavam assim, João, tem que comer 3 cascas antes, senão você passa mal, você fica encalhado. Aí a gente comia as 3 cascas antes e ficava lá horas e horas chupando jabuticaba. E Deus me trouxe essa imagem, que a gente vai ter tanta coisa para a gente colher que não vai caber na nossa sacola. A gente vai... E é de forma equilibrada, não é só na área financeira não, gente. É em todas as áreas. É em todas as áreas. Nós vamos crescer, vai ter muito fruto. Nós vamos colher de muitos frutos, que não vai caber no nosso cesto. Não vai caber na sacola o tanto de jabuticaba que a gente tem para colher. Hoje, mais cedo, Deus me deu uma palavra que às vezes a gente acha que as sementes que a gente plantou, elas se perderam. Mas Ele me disse que tudo que a gente plantou, a gente vai colher. Às vezes, eu posso perceber que tem pessoas aqui que acham que a semente que foi plantada, ela está esquecida. Mas ela não está esquecida. É só uma semente que ela vai dar muitos frutos. Amém? E tudo que, Leozinho, e tudo que você plantou, não está esquecido. Amém? Tudo que o diabo tirou de você, Deus vai restituir em dobro. Não desiste disso. Eu vejo que você plantou sementes e que não se esqueça dessas sementes que você plantou, porque essas sementes vão dar frutos. Amém? Vamos ficar de pé? Nós temos alguns minutos. Eu queria que a gente separasse um momento para se lembrar disso, trazer à memória o que te dá esperança. Nós temos vivido bons momentos aqui esse ano de mover do Espírito. As reuniões de oração da intercessão têm sido cada vez melhores. Fica aqui o convite, né? A vigília foi sensacional. Nós tivemos escolas de oração aqui cabulosas, que realmente dava vontade de ficar horas e horas nesse momento. Eu queria que a gente semeasse isso em oração. A Bíblia fala para a gente buscar os melhores dons, né?
E eu sinto que Deus tem preparado, está pronto. Está pronto. Essa nova fase para a gente está pronta. Um novo campo está aberto para semeadura. Parte da nossa colheita, ela é semente, parte é alimento. Não se esqueçam daquilo que Deus falou a nosso respeito. Não se esqueçam que Deus tem algo que a gente está só começando. Nós estamos só começando. E nós vamos crescer de forma ordenada, equilibrada e guiada pelo Espírito. E eu vejo o tanto que Deus tem nos resguardado, Deus tem nos protegido nesse crescimento. Porque esse crescimento não vai trazer, esse nosso crescimento não vai trazer vergonha para o reino de Deus. Se você está sendo tratado hoje, não só hoje nessa noite, mas nesse processo, é porque Deus tem algo grande para você. E eu não estou falando de algo, de um clichê, não. É porque chegar lá em cima é muito fácil. Uma tartaruga, ela pode ser colocada em cima do poste, mas ela se manter lá é difícil. Obrigado, Pai, por tudo que nós vamos viver neste lugar. Obrigado, Pai, porque o tempo da colheita chegou. Obrigado, Pai, porque o tempo da paz chegou. A paz que excede todo entendimento. Obrigado, Pai, porque nós somos uma igreja equilibrada. Eu posso ver dons ministeriais fluindo neste lugar. Dons ministeriais fluindo. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por essas pessoas que ainda não sabem, que ainda têm dúvida, mas que o Senhor as chamou. Eu posso ver pessoas que foram chamadas, separadas por Deus para exercer um ministério. Em nome de Jesus, eu clamo e eu declaro vocês aqui. Eu declaro, a palavra fala para a gente clamar por mais trabalhadores. Eu posso ver. Nós temos uma colheita muito grande. O tempo de guerra já passou. Agora é hora de colher os despojos. Agora é hora de colher aquilo que o Senhor, os despojos da guerra que o Senhor lutou para nós. Sabe, eu trouxe essa palavra na nossa intercessão de uma passagem, eu não lembro aonde, no Velho Testamento, que o povo judeu foi cercado por uns 2, 3 povos e eles ficaram com medo. E Deus levantou um homem para reanimar o povo de Israel. E as palavras daquele profeta foi assim: confie em Deus porque Ele é bom. Confie em Deus porque Ele é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. E o texto fala que
Deus colocou os inimigos a lutar um contra o outro. E quando o povo de Israel foi lá guerrear, eles já estavam todos mortos, caídos. E que eles demoraram mais de 2 ou 3 dias para colher os despojos que sobraram da guerra. O tempo de guerra acabou, irmãos. Agora é hora de colher os despojos. É hora da gente colher aquilo que nós plantamos. E é uma colheita abundante. Amém? É hora de ser forte e corajoso. Porque para viver o novo precisa ter coragem. E a minha palavra de hoje é para a gente ter equilíbrio. Equilíbrio em viver aquilo que o Senhor tem para a gente. Amém? Pai, nós consagramos, Senhor, esse novo tempo a Ti. Pai, nós nos colocamos à disposição, Senhor, para sermos tratados. Nos colocamos à disposição, ó Pai, para sermos usados como canais, ó Pai. Nós estamos aqui buscando, Senhor, os melhores dons, buscando, Senhor, o mover do Espírito, buscando o sobrenatural, porque eu sei que o Senhor é um Deus de equilíbrio. E nós estamos prontos, ó Pai, para viver aquilo que o Senhor nos trouxe para viver. Aquilo que o Senhor nos trouxe para viver, Pai. Nós estamos prontos. E nós nos colocamos à disposição, Senhor, porque eu sei que aqui neste lugar, esse mover, essa unção será para a Tua glória. Tudo é para a Tua glória, Pai. Tudo é para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Nós consagramos, ó Pai, o nosso crescimento. Nós nos colocamos à disposição, Senhor. Que a nossa vida seja para o louvor e honra do Teu nome. Em nome de Jesus.